Pessoa se envolver com essa questão especificamente? Eu me envolvi com essa situação especificamente de meio de 2005 ou setembro de 2005, outubro de 2005 até agora no final de 2012, enquanto o Paulo Roberto esteve na diretoria da Petrobras. O senhor pode me esclarecer como é que funcionava essa, vamos dizer, desvio dos valores da Petrobras ou de contratos celebrados por essas empreiteiras com a Petrobras? Como que isso funcionava? O que o senhor tem conhecimento dessa? Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra na Petrobras, algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas é que todas elas tinham que pagar 1% para a área de abastecimento e 1% para a área de serviço. Tinha uma outra pessoa que operava a área de serviço, que, se eu não me engano, era o seu João Vacari. Mas esse 1% da área de diretoria de serviços também ia alguma coisa para o Paulo Roberto Costa? Não, senhor. Isso era para outro partido. Conseguiu fazer pela Câmara. De percentual de comissionamento por venda? Às vezes 6, às vezes 7, às vezes 10. Qual que era o percentual de ganho em cima do contrato que era repassado? Das empresas com a Petrobras? 1%. 1% ia para o PP, já foi mencionado? Sim. E o senhor que cuidava da distribuição desses valores? Sim, senhor. O senhor tinha um ganho próprio? Eu também tinha o meu ganho. Quanto que o senhor... Média de 5%. Quanto? 5%, em média. E o senhor Paulo Roberto Costa? 30%. É porque, na verdade, Paulo Roberto fatiava um pouco essa questão de recebimento de obras, porque ele também tinha que atender PMDB e, às vezes, alguém do PT. Então, outra pessoa fazia o recebimento ou, muitas vezes, ele repassava para mim próprio fazer esse pagamento. Como era essa negociação? Qual que era o ganho da empresa? Por que ela ganhava efetuando esse pagamento de 1%, por exemplo? Na verdade, ela ganhava a obra. Se ela não pagasse, tinha ingerência política e do próprio diretor que ela não fazia a obra se ela não pagasse. Mas isso era colocado para a empresa de uma maneira... Era bem colocado, sim, Vossa Excelência. Muito bem colocado. Mas esse percentual era negociado contrato a contrato ou como isso funcionava? Contrato a contrato, Vossa Excelência. O senhor, pelo que eu entendi, mencionou que as próprias empresas elas definiam o vencedor previamente dessas licitações? Não entendi. Sim, senhor, Vossa Excelência. Mas como é que funcionava então esse procedimento essa negociação do percentual vinha depois ou vinha antes então dessa definição? Na verdade já vinha antes. Mas toda empresa desse porte, ela já sabia que qualquer obra que ela fosse fazer na área de abastecimento da Petrobras, ela tinha que pagar o pedágio de 1%. E 1% também para a área de serviço e engenharia. Essa área de serviço e engenharia, o senhor também participou da negociação? Não, senhor, Vossa Excelência, mas escutava sempre ser mencionado Mas escutava de quem? Assunto. Escutava nas reuniões que eram feitas entre o seu José, entre os próprios empreiteiros. E o seu relacionamento com o senhor Leonardo Meirelles? Na verdade, eu era um cliente do senhor Leonardo Meirelles, né? E em determinado momento eu comecei a usá-lo para fazer dinheiro vivo, que é o que eu necessitava, ou muitas vezes de algum recebimento lá fora ou de algum pagamento lá fora. O senhor fez transferências de valores desse, vamos dizer, esquema da Petrobras para contas controladas para o senhor Leonardo Meirelles? Sim, fiz. Inclusive com remessa ao exterior dos valores? Não, eu na verdade, recebi das empresas lá fora, diretamente na conta do seu Leonardo Meirelles. Deixa eu ver se entendi. A empresa depositava lá fora e o senhor trazia aqui para dentro? Isso? Exatamente, através do seu Leonardo. Como é que o senhor efetuava os pagamentos para o senhor Paulo Roberto Costa? Eu mandava isso no Rio de Janeiro. A princípio, eu entregava a pedido dele para o senhor Genu, que repassava. Depois, eu passei a entregar para o seu genro, Márcio, que ele me pedia. Mas o senhor fazia essas transferências, eram bancárias ou o senhor entregava em espécie? Sempre em espécie, Vossa Excelência. O senhor não fez depósitos em conta no exterior do senhor para o senhor Paulo Roberto Costa? Não, nunca fiz, Vossa Excelência.
E os repasses que o senhor fazia para o senhor Leonardo Meirelles, qual que era o ganho dele? Ele me cobrava de 1 a 2% para me dar reais vivos. O senhor Paulo Roberto, ele mencionou que esse percentual seria de 3%, sendo 1% destinado ao PP. É 3% ou o senhor mencionou 1%, mais 1%? Não. Pode me esclarecer? Sempre se teve o entendimento que a diretoria de abastecimento era 1%. Vou explicar para Vossa Excelência entender. O contrato é um só. Uma obra da Camargo Correia, 3 bilhões 480. Ela tinha que 34 milhões, ela tinha que pagar por aquela obra, para o PP. Eu era responsável por essa parte. A outra parte, eu não era responsável. Ele tinha que pagar mais 1%, mais outros 34 milhões, ou 2%, no caso, o Paulo Roberto está dizendo, para outro operador, que no caso, o João Vacari. O senhor mencionou, dentre as empresas que participariam de um cartel, Camargo Correia, Oeste, UTC, Odebrecht, Queiroz Galvão, Toyo Cetal, Galvão Engenharia, Andrade Gutierrez, Indivix, Mendes Júnior e outras, né? Essas empresas, o senhor tem conhecimento se elas se reuniam para fixar preços, quem venceriam os certames da Petrobras? Olha, fixar preços eu não acredito, mas quem venceria o certame, tem certeza. Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame. E nessa lista já era dito quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada para o Paulo Roberto Costa. Em qual momento era repassada essa lista? Logo que ia se existir os convites. Abriu o certame e a lista já era passada? Sim. E ela era entregue pelos próprios diretores que o senhor mencionou? Sim, senhor. E qual era o papel do Paulo Roberto Costa para viabilizar a contratação da empresa teoricamente selecionada pelo próprio cartel? Ele tinha ingerência na licitação para inclusão de empresa, exclusão de empresa? Ele podia tanto incluir quanto retirar. O senhor tem conhecimento que ele de fato tenha feito isso em certames dos quais tenham participado dessas empresas? Sim. Na verdade, a Petrobras trabalha num menos 15% mais 20%. Elas sempre estavam dentro dessa média. Quando elas saíam fora deste valor, o diretor chamava para negociar. E essa negociação participavam outras empresas ou só a empresa que teria dado a melhor proposta? Só a empresa que tinha dado a melhor proposta. Pela existência da cartelização, os contratos celebrados pela Petrobras eram celebrados sempre no montante máximo possível, ou próximo disso. Ou próximo disso. E sobre os aditivos dos contratos, existia esse percentual de repasse de comissionamento para Paulo Roberto e agentes políticos também nos aditivos? Sim, senhor. O aditivo era maior, podia chegar até de 2% a 5%.